Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que eu escolhi para comentar com vocês e que realmente marcou época e que ainda hoje é bastante atual, saiu numa revista eletrônica total número 23 de 1990. Certo? Não é o projeto da capa, porque o projeto da capa, o potente transmissor, eu falo em outro vídeo, mas é um controle de velocidade com inércia, que saiu a chamada na capa, porque ele era realmente um projeto atraente. Naquela época, estavam começando a estar disponíveis as caixas de redução. O que acontece? Eu vou falar isso num outro vídeo explicando direitinho. O motorzinho de corrente contínua, aqueles motorzinhos que você usa nos projetos de robótica, de mecatrônica, certo, de automação, eles têm alta velocidade e baixo torque. Quer dizer, eles não têm força, eles têm velocidade. Então, nos projetos isso não serve, certo? Nós precisamos reduzir. E para reduzir, a gente empregava um dispositivo que naquela época era como esse aqui, uma caixa de redução. Quer dizer, você punha um motorzinho nela, ela já vinha com motor no caso dessa, e ela reduzia a velocidade, mas aumentava o torque. Então essa roda que tinha aqui virava com grande força, mas baixa velocidade. Isso era ideal se você quisesse movimentar uma carga pesada, né? Hoje nós encontramos essas caixinhas de redução em diversas especificações na internet, é um preço muito baixo, né? Que vocês podem utilizar nos seus projetos, como essa daqui. Essa é uma caixinha também que é comercial, que custa baratinho, que você pode usar nos seus projetos de robótica. Mas o que fazia o nosso projeto que eu destaco hoje? Ele era um controle de velocidade com inércia. Por exemplo, se você tem uma ferrovia em miniatura ou um carrinho, o motorzinho elétrico ele não dá uma característica de realismo. Quando você breca um carro, ele não para de imediato, mas ele percorre uma certa distância. O mesmo acontece com um trenzinho. Ele não para abruptamente, certo? Ele tem uma inércia, né? Então pode ser que naquele seu projeto você não deseje uma parada brusca. É o que acontece com o elevador, né? Se o elevador estiver subindo e ele parar repentinamente, você continua subindo, você cai, né? Você dá um salto lá, você é jogado para cima. Então ele tem que ter uma inércia, que é uma parada suave. Mesma coisa, um carro, né? Se ele vai andando e se você pisa no freio e ele estanca, você bate a cabeça na direção ou no vidro da frente. Então não pode, tem que ter uma inércia, né? Nos trens, né? Quando ele vai parar na estação, ele começa a frear bem antes, principalmente por causa do peso, né? Então essa inércia você pode conseguir num motorzinho elétrico através do circuito que era descrito aqui. Muito simplesinho, montado numa ponte de terminais. Ele funcionava com motores até 3 amperes. Você podia usar motor de 6 volts a 20 volts, com corrente até 3 amperes. Então isso permitia que o pessoal que estava começando a mexer com mecatrônica na época, pudesse acrescentar realismo aos seus projetos, que é o efeito de inércia. Mesma coisa, a partida também era suavizada. Se você ligasse o circuito, o motor não disparava a toda velocidade e instantaneamente. Ele começava a girar com um certo retardo, suavemente, né? Então ele acrescentava suavidade aos controles dos motorzinhos elétricos. O circuito fez bastante sucesso pela sua simplicidade de montagem e também pelos efeitos que era possível você obter para um motorzinho elétrico. Ainda hoje, esse circuito é sensacional, você pode experimentá-lo numa matriz de contato, por exemplo, e até modificar os valores dos capacitores utilizados lá, que davam a inércia, de modo a você obter o efeito que você deseja e aplicar ainda hoje, né? É claro que o recurso do PWM que a gente tem no microcontrolador, ele substitui esse circuito, né? Mas pode ser que você não queira fazer uma montagem microcontrolada, você queira algo mais simples. Então o circuito ainda é atual, né? Você pode ter aí
o acesso ao artigo completo, você tem aí na descrição do vídeo. Existem outros circuitos assim bastante interessantes de efeitos para motores da nossa seção de mecatrônica do site, né? E se você realmente quer continuar nos acompanhando, inscrevam-se nesse canal, deixe o seu like e até o próximo.